A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós estamos falando sobre os adolescentes. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os perigos que cercam os nossos adolescentes. Essa é a nossa videoaula módulo 2. Seja muito bem-vindo. Nessa fase da adolescência, eles são muito impulsivos, né? Eles têm muita energia. E eles gostam de fazer coisas que acabam trazendo perigos para eles. E nós, professores, nós devemos nos unir com os pais, né, para nós ajudarmos a eles, né? Precisamos sempre lembrar que os nossos adolescentes, eles precisam de supervisão. Sim, não podemos deixar nossos adolescentes simplesmente sozinhos, porque não sei se vocês lembram da aula anterior, onde eu falei que muitos deles gostam de se isolar, gostam de ficar no cantinho deles, gostam muitas das vezes de ficar lá no seu quarto, trancado. Mesmo dentro da sua casa, você precisa supervisionar o que o seu adolescente está fazendo. Porque tem muitos perigos, irmãos, mesmo dentro de casa, muitos perigos que cercam eles. E nessa videoaula que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Nós vamos falar os perigos que eles estão expostos. Eles gostam muito, irmãos, de emoções, coisas que provocam adrenalina neles, que fazem o coração deles baterem mais forte. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os perigos das drogas, nós vamos falar sobre sexualidade e os perigos da internet. Aí você pode chegar para mim e falar assim: Sheila, nós estamos falando sobre adolescentes evangélicos e você vai falar sobre drogas, sobre sexo, sobre internet? Sim, irmãos. Sim. Sabe por quê? Os nossos adolescentes, eles vivem nesse mundo. Então, eles precisam de orientação. Se nós, igreja, se nós professores, se nós pais não orientarmos, o mundo vai orientar do jeito que eles querem. Então, nós como líderes, nós devemos sim falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente tem um tabu que tem que ser quebrado. Mesmo no século onde nós vivemos, que nós estamos, tem igrejas que não querem falar sobre algum tipo de assunto. Não, porque eles estão dentro da igreja, não podem falar. Temos que quebrar sim esse tabu. E nós temos que orientar os nossos adolescentes. Então, eu vou te dar uma dica. Você pode, né, fazer uma aula temática, tá? Você promove uma aula temática e aí você chega naquela aula e vai falar assim: olha, os adolescentes, no dia tal, nós vamos falar sobre o perigo das drogas. E aí você vai lá, faz pesquisa, estuda, né, sobre esse tema, e aí você vai lá e começa. Você sabe o que é droga lícita e drogas ilícitas? Você sabe qual é a diferença? E aí você vai esperar eles falarem. E aí você vai falar: as drogas lícitas são aquelas que são permitidas por lei, como álcool, cigarro e café. E as drogas ilícitas são aquelas que não são permitidas por lei, como maconha, cocaína e heroína. E aí você vai começar a falar sobre isso. Se você quiser, você pode pesquisar um pouco mais sobre cada drogas lícitas, cada drogas ilícitas, e aí você vai se aprofundando, entendeu? E aí você vai falar: olha, todas as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas causam dependências. E a dependência química é uma doença crônica que afeta o cérebro, o comportamento, leva o indivíduo a usar drogas compulsivamente, e isso causa um prejuízo muito grande para a vida da pessoa que utiliza, né? E as drogas, elas têm os efeitos, ela causa uns efeitos, né? Ela
causa alteração no humor, no comportamento, ele traz problema na concentração da memória, aquele indivíduo não consegue se concentrar em nada, entendeu? Não consegue mais memorizar nada. E isso tudo a droga causa, tá? Eles têm problemas físicos, causa problemas cardíacos, né? Respiratório, causa problemas hepáticos, enfim, a pessoa se torna um total dependente químico e aí, né, vai ter que precisar de ajuda para conseguir sair dessa dependência. Então, isso dá uma ótima palestra. Isso vai dar uma ótima palestra porque eles gostam desse tipo de assunto, você vai envolver eles, né? E isso vai ficar guardado na mente, eles não vão esquecer do que você está falando. Dessa mesma maneira, você pode falar sobre a sexualidade. Ontem eu estava pesquisando lá na Cielo, né, Saúde Pública, e eles estavam falando que a cada dia a vida sexual do adolescente está se tornando mais cedo. Hoje em dia, um adolescente começa a vida sexual, está entre os 10 aos 14 anos. Eu fiquei chocada quando eu li essa matéria. Aonde é que uma pessoa com 10, com 11, com 12, com 13, com 14 anos estão preparados para iniciar uma vida sexual? Nunca. Sabe por quê? Eles são crianças. Sim, eles são crianças. O corpo deles estão em formação. Vocês lembram da aula anterior que eu falei que a adolescência é o meio, é a transição dele saindo da vida da criança e indo para a vida do adulto? Eles estão ainda em transição, o corpo deles estão se preparando. E como é que entra nesse meio uma vida sexual? Não tem como. Eu não sei se você já viu, né? Você já deve ter visto vários lugares, no posto de saúde, em hospitais, até mesmo na televisão, essas meninas novinhas, com 12, 13, 14 anos grávidas. Irmãos, o corpo não está preparado para gerar uma criança, não estão preparados para isso. O corpo deles ainda estão em formação e como é que já vai entrar um outro corpo dentro do corpo? Não existe. Irmãos, isso é mais grave do que a gente possa imaginar. Como o corpo daquela menina ainda não está preparado, essa criança pode nascer com problemas. Entendeu? E aí imagina, uma adolescente ter um filho com problema. E aí, olha só, é um problema em cima de um outro problema, né? Por isso é que nós devemos orientar os nossos adolescentes. Não é porque eles estão dentro da igreja que eles não precisam de orientação. Pelo contrário, eles precisam sim e de muita orientação. Porque, sabe por quê, irmãos? Se isso acontece, isso acaba gerando, né, uma gravidez inesperada. E aí, sabe aonde que eles vão correr atrás, ó? Dos conselhos, entre aspas, dos amiguinhos. E aí, sabe o que aqueles amiguinhos vão aconselhar? Você tá muito novo, você tá muito nova. Você vai estragar a sua vida tomando conta de uma criança. Sabe o que você tem que fazer? Aborta. E aí, vão aconselhar aquela menina a abortar o seu filho. E aí é mais uma vida que vai ser ceifada por Satanás. E aí sabe o que acontece? Na verdade, não vai ser uma vida ceifada. Serão várias vidas. Sheila, por que várias vidas? Aquela menina vai estar grávida de gêmeos? Não, eu vou te explicar por quê. Quando uma menina vai lá, vamos lá, fazer um aborto. Aí, aquela menina tá grávida de uma menina, de uma outra menininha. Aquela menina que, se ela fosse nascer, aquela criança fosse nascer,
Quando ela se tornasse adulta, ela ia casar e ela teria filhos, não é verdade? E vamos lá, aquela menina, aquele bebê que nasceu, aquela menininha que nasceu, tem 2 filhos quando é adulta. Os filhos dessa menina vai ter outros filhos e os filhos vão ter outros e outros. Seria o quê? Uma geração, não é verdade? Quando nós abortamos um filho, nós abortamos uma geração. Nós não abortamos somente uma vida. Nós abortamos uma geração, porque através daquela vida iriam se gerar outras e outras vidas. Então, isso é muito sério, irmãos. Muito sério. E muitas pessoas dentro da igreja não estão se atentando para isso. Por isso que Satanás, a cada dia, nos países, ele quer o quê? Legalizar o aborto. Porque ele não vai estar matando uma vida, ele vai estar matando uma geração. Nunca se esqueça disso. E aí, você pode, do mesmo jeito que você montou aquela aula sobre as drogas, você pode falar sobre a sexualidade, você pode, falar sobre isso, sobre o caso do aborto, sobre esses amiguinhos que Satanás coloca no nosso caminho para poder incentivar a fazer o aborto. E aí você vai lá e depois você também pode falar sobre os perigos da internet. Sheila, poxa, a internet só traz perigos? Não, irmão, de jeito nenhum. Vamos lá. A internet não só tem coisa ruim, pelo contrário. Vamos falar sobre esse vídeo que você está assistindo. É através dessa ferramenta da internet que você está aí na sua casa assistindo o meu vídeo, não é verdade? Então, do mesmo jeito que a internet tem muitas coisas boas, também tem coisas ruins, tá? Através da internet, a pessoa pode se aprofundar na pornografia e outras coisas. Deixa eu passar uma coisa para vocês rapidamente, para não prolongar muito o nosso vídeo. Lá na nossa igreja, eu acho que eu falo mais sobre pedofilia do que os pais. Eu encho o saco das nossas crianças. Crianças, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado quando vocês saírem da escola. Cuidado quando vocês estiverem dentro da escola. Não fiquem sozinhos em lugares com pessoas que vocês não conheçam. Cuidado, não sente no colo de nenhum homem. Então, assim, irmãos, eu encho o saco deles. Eu falo assim, de coração. Eu encho o saco. Eu acho que eu falo mais do que os próprios pais. E aí, nós tivemos uma aula e nós levamos todas as crianças para o terraço lá da nossa igreja. E nós trouxemos uma aula sobre o cuidado do corpo. Nós fizemos uma aula onde eu fiz um desenho bem grande, distribuí para eles, e eles tinham que pintar, que era o semáforo do corpo. Eles poderiam pintar de verde aquilo, que aonde a pessoa poderia tocar no seu corpo, onde a pessoa poderia beijar no seu corpo. Aí eu coloquei assim: a pessoa pode beijar a sua bochecha? Se sim, você vai lá e pinta a bochechinha a rodinha de verde. Aí você começa, aí eu comecei a falar, o amarelo. Alguém pode tocar assim? Querer colocar a mão assim? Não, não pode. Você tem que ficar já o quê? Atento. Porque a pessoa não pode querer começar a te alisar e colocar a mão nas suas partes íntimas. De jeito nenhum. Então, você vai lá e pinta de vermelho. E aí, eu comecei aquela aula com as crianças. E quando eu estava no meio da aula, uma menina de 9 anos, ela chegou para mim e falou assim: tia, eu estava no Facebook jogando. Eu estava jogando um joguinho no Facebook e eu estava no meu quarto sozinho. De repente, tia, aquele jogo do Facebook fechou e apareceu um homem, começou a falar comigo. E eu falei assim: vamos lá, vou dar um nome fictício para essa criança para não expor. Vamos lá, Maria. E aí? Como assim o vídeo fechou? Tia, eu não sei. Simplesmente aquele vídeo
aquele jogo que eu estava jogando fechou e apareceu um homem e começou a falar comigo. E eu falei, Maria, ó, não se esqueça que esse nome é fictício. Maria, o que esse homem falou com você? E falou assim, tia, aquele homem começou a conversar comigo e falou que eu tinha um corpo muito bonito, que eu tinha meus cabelos muito bonitos e que ele me observava todos os dias que eu jogava. E eu falei assim para ele, como você me observa se eu estou jogando? Ele falou assim, eu tenho meus meios. E ele virou para mim e falou, sabe o que, tia? Fica de pé. E eu fiquei. Quando ele chegou para mim e falou assim, eu fiquei de pé, e ele falou assim, nossa, realmente você tem um corpo muito bonito. Você poderia fazer algo para mim? Aí ela falou, o quê? Tira a sua camisa, que eu quero ver o seu corpo com detalhes. Quando ele falou isso, eu me lembrei da senhora. E aí eu fui lá e desliguei o meu computador. Tia, a senhora sabia que já tem mais de uma semana que eu não entro no Facebook porque eu tenho medo desse homem? E aí, irmãos, eu perguntei, você conversou com a sua mãe? Não, porque eu tenho medo dela não deixar mais eu entrar. Eu falei, não, nós vamos conversar hoje com a sua mamãe. Por quê? Porque a sua mamãe, ela tem que saber. E ela é a pessoa, a sua mamãe, o seu papai, depois de Deus, é a pessoa que vai te proteger. Então, irmãos, há perigos que cercam as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nós devemos estar atentos. E se eu não ficasse ali encucando na cabeça daquelas crianças sobre esse assunto? Aquela menina poderia ter mostrado o seu corpinho para ele. Entendeu? Eu não estaria sabendo, os pais não estariam sabendo, e hoje, graças a Deus, os pais sabem. Então, temos que orientar as nossas crianças. Você foi escolhido a Deus para cuidar dos adolescentes. Então, faça da melhor maneira possível, porque a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que faz a minha obra relaxadamente. Então, faça, oriente, sabe, conversa, seja chato, faça a sua parte, dê o seu melhor, porque você está cuidando de vidas. Que Deus te abençoe, que essa aula, o Espírito Santo fale ao seu coração, do mesmo jeito que ele falou comigo antes de eu ministrar essa aula para você. Fique na paz.